dia, queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. Estamos aqui para dar continuidade à nossa rotina de estudos diária, aonde veremos agora a nossa disciplina de matemática. Isso mesmo, a amada disciplina que é amada por uns, odiada por outros, mas que vamos fazer de tudo para você ter o máximo de aproveitamento possível, aprender a gostar a cada dia que passa, porque não é nenhum bicho de sete cabeças não, muito pelo contrário. É muito bom aprender matemática e conforme você vai aprendendo, você vai tendo uma gratificação maior, uma satisfação maior e conforme você vai compreendendo as teorias, você começa a ver que a matemática não é nenhum bicho de sete cabeças, coisas nenhuma. Principalmente quando falamos de divisão, isso mesmo, a tão temida divisão. Então, nós já estudamos as ideias envolvendo a divisão. Quais são as ideias por detrás do processo de dividir, né? Da divisão em si. E hoje estaremos aqui para dar continuidade ao nosso estudo referente à divisão, só que agora a divisão exata, isso mesmo. O processo de divisão possui duas categorias, a divisão exata e a divisão não exata. Hoje o nosso foco será compreender como ocorre o processo de divisão exata. E na próxima aula vamos estudar a divisão não exata. O que significa exato ou não exato? O que será que essa professora está falando? É só me seguir, só continuar aqui comigo que você vai compreender tudo sobre divisão exatas, tudo bem? Então, primeiro passo da nossa rotina aqui, corre lá, pega seu livro, abre na página 167 até 173, tá? Então, com o seu livro em mãos, vá lá para a página da nossa atividade da divisão exata e acompanhe aqui conosco esse momento de aula. É muito importante que você esteja com o seu livro em mãos para melhor compreensão, porque às vezes quando você está só acompanhando pelo slide, pelo vídeo em si, pode ter alguma coisa que você fique na dúvida ou não consiga ler muito bem. Então, pelo livro vai te ajudar bastante. E já pega, olha, lápis e borracha na mão, porque já é hora de exercitar também, viu? Chegou a nossa hora de estudar. Então, vamos lá? Como já havia falado anteriormente, agora no início de todas as nossas aulas, nós vamos fazer a correção do exercício anterior. O que isso significa? Por exemplo, hoje nós estamos vendo matemática, então nós vamos fazer a correção do exercício de aplicação e do exercício proposto do último conteúdo de matemática que foi estudado. Nesse caso, foi o tema Ideias da Divisão. Nós vamos ver o exercício de aplicação e o proposto, que vai da página 164 a 166. Então, espero que vocês gostem. Abram aí na página, já estou até aqui com o meu livro em mãos também, 164, que é onde começa o exercício de aplicação da atividade anterior, e vamos verificar agora quem acertou, quem não acertou. Lembrando que no nosso momento de correção aqui não está para desestimular ninguém, deixar ninguém triste, porque eu não acertei, me dediquei e não consegui. Não, errar faz parte do processo e é muito importante nós sabermos lidar com os erros, porque todo mundo erra, isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, quando falamos de exercícios, principalmente envolvendo matemática, que tem uma resposta exata, envolvem respostas exatas, a chance de você errar se torna um pouco mais elevada do que quando tratamos de respostas não tão exatas, respostas subjetivas ou pessoais. Então, aqui nós temos o nosso exemplo envolvendo aqui, no nosso exercício de aplicação, a primeira questão. Então, vamos lá. Começando aqui a leitura. Primeiro contou-se toda uma história envolvendo uma questão de artesanatos. Então, bem aqui no foco principal dessa questão fala aqui, Nestor é um desses artesãos e produziu 24 dessas garrafas, que são essas garrafinhas com areia, essas garrafas de artesanato, comumente encontrado em pessoas que vão fazer viagens a regiões litorâneas, praieiras, dependendo da região, é vendido como souvenirs, tá? Que são artigos para você colecionar ou para você guardar, enfim, artigos de viagem que normalmente os visitantes compram, tá? Então aqui, Nestor é um desses artesãos, ele produziu 24 dessas garrafas, essa garrafinha que está aqui na imagem. Ele quer dividi-las igualmente em 4 caixas para poder transportar até a feira de artesanatos mais próxima. Para isso, de quantas caixas precisará?
Para responder a pergunta, siga o roteiro, ou seja, siga aqui o passo a passo da lógica envolvendo o processo de divisão. Porque a divisão, assim como a multiplicação, a subtração e a adição, existem algumas ideias realmente envolvendo, alguns princípios envolvendo a divisão. E você precisa compreender esse passo a passo aí para conseguir realizar mais facilmente as questões. Então aqui, olha, devemos dividir 24 garrafas em 4 caixas. Então, indicamos, você não vai pegar 4 dividido para 24, você vai pegar 24 garrafas, que é a quantidade total de garrafas, e dividir aí pela quantidade de caixas existentes, que são apenas 4. Então, se você botar 4 dividido para 24, você vai errar a sua conta, porque esse não é o princípio envolvendo a conta. Você não vai dividir a quantidade de caixas, você vai dividir a quantidade de garrafas nas caixas, que são apenas 4. Então, você vai colocar lá 24 dividido para 4, por 4. Devemos agora procurar nas tabuadas o número que, multiplicado por 4, resulta 24. Faça isso e complete o esquema seguinte. Então, preste muito bem atenção na lógica que nós vamos trabalhar a partir de agora no processo de divisão. Nós vamos trabalhar a divisão juntamente com a multiplicação. Isso mesmo, juntamente com a tabuada. Lembra que eu já havia falado que por que nós estudamos a divisão por último? Porque primeiro você tem que ter uma boa base de adição, uma boa base de subtração, posteriormente de multiplicação, para poder desenvolver os cálculos de divisão com mais facilidade, porque eles estão diretamente interligados e vocês vão perceber isso a partir de agora, que você vai estar dividindo, mas o tempo todo vai estar também multiplicando, tá? Subtraindo, somando, enfim. Então, aqui, quando eu falo 24 dividido para 4, o segredo para a minha resposta é pegar a tabuada do número 4 e procurar lá na tabuada do número 4 qual é o número que multiplicado por 4 vai chegar aqui no número 24, ou seja, a quantidade de garrafas. Eu vou pela multiplicação. Você não precisa fazer lá 4 quadradinhos e sair riscando até dar 24. Não. Se eu vou dividir por 4, o segredo é apenas olhar para a tabuada do 4 e procurar aí qual é o número que multiplicado por 4 dê 24. Tia, mas eu não tenho uma tabuada aqui. Então, é hora de mais do que nunca você fixar aí o processo da tabuada, tá bom? Porque nós já estudamos a tabuada, então quem já está com a tabuada na ponta da língua aí vai ter facilidade. Agora, quem ainda está com dificuldade, nós vamos exercitar a questão da multiplicação e muito agora que estamos estudando divisão. Então, vamos ver. A partir do momento que eu observo que na minha tabuada do 4, vou lá, vejo a tabuada, 4 vezes 12, 4 vezes 3, vou vendo os resultados. Eu posso perceber que 4 vezes o número 6 é igual a 24. Então, eu posso colocar aqui, olha, 24 dividido para 4 igual a 6. Pois, logo abaixo tem um espaço aqui para completar. 4 vezes o 6 é 24. Vocês lembram que quando eu falei sobre desta multiplicação, quando você tivesse dúvida se o seu resultado estava correto, bastava ler a conta de trás para frente? Então, por exemplo, se eu coloquei o 6 aqui no final, o que eu faço agora? Eu vou ler a conta ao contrário. Será que 6 vezes o 4 é igual a 24? Sim. Então, como 6 vezes o 4 ou 4 vezes o 6 é 24, a minha resposta está correta. Então, é realmente o número 6 aqui que vai ser o resultado da minha divisão. Agora, complete a frase. Ele precisará de 6 caixas. Isso mesmo. Quem acertou está de parabéns. Quem não acertou, não tem problema. Nós estamos aqui mesmo para aprender, para errar, e isso faz parte do processo. Agora, vamos para a próxima questão. Continuando aqui o nosso processo de correção, ainda do exercício de aplicação da aula passada, nós temos a segunda questão, que vem trabalhar ainda essa lógica que nós falamos anteriormente sobre a questão da tabuada. Preste bem atenção. Complete corretamente cada item conforme o exemplo. Foi dado o seguinte exemplo: 32 dividido por 4 igual a 8. Para verificar se está correto, eu faço a leitura da conta de trás para frente, pois
8 vezes o 4 é igual a 32. Então, observe que a todo momento você vai fazer uso da multiplicação, da tabuada, tá? Então, aqui nós temos o exemplo da letra B, que vocês teriam aí, que a partir da B até a E, preencher. Então, vocês verifiquem se está correta a forma como vocês fizeram. Então, 15 dividido para 3, eu não preciso, meus amores, pegar, fazer 15 risquinhos e dividir em 3 grupos. Não, basta eu ir pela tabuada, eu não preciso fazer mais risquinhos, esqueçam risquinhos. Risquinhos aí vão fazer vocês perderem tempo. Tem como fazer? Tem, mas vai se tornar cansativo e vai perder bastante tempo. Basta ir pela tabuada. Se eu estou vendo 15 dividido para 3, basta eu olhar qual é o número, eu olhar a tabuada do 3, tá? Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 15? Porque o 3, nessa situação, ele é o divisor, tá? Então, 15 vai ser o dividendo e o 3 vai ser o divisor. Então, eu vou olhar sempre o número do divisor, que é o número pelo qual eu vou dividir. Então, se está aqui 15 dividido para 3, eu vou olhar a tabuada do 3. Então, vou lá, olho na tabuada. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes o 5. Quando eu observo que 3 vezes o número 5 é igual a 15, eu já achei o resultado da minha divisão. Então, eu coloco lá, 3, boto o número 5. Pois 5 vezes o 3 é igual a 15. Eu faço a leitura ao contrário, tá? Do último número até o primeiro. 5 vezes o 3 é igual a 15? Sim, então está correto. Então, na letra C, 42 dividido para 7. Então, o que acontece? Eu vou olhar aqui o meu divisor. O meu divisor é 7. Então, eu vou olhar a tabuada de que número? Do 7. Qual é o número que multiplicado por 7, que é a tabuada do 7, que eu vou me fixar nesse momento, dá 42. Nesse momento, eu vou lá. Se eu já souber de cabeça, excelente. Se eu não souber, eu posso ir calculando lá na tabuada. E vai acontecer o seguinte: 42 dividido para 7 é igual a 6. Pois 6 vezes o número 7 é igual a 42. Então, basta olhar aqui para o número do divisor, no caso é o 7, ir na tabuada do 7 e ver qual é o número que multiplicado por 7 dá 42. Pronto, você vai conseguir achar o resultado da sua divisão. Na letra D, 27 dividido por 9 deu o resultado de 3, pois 3 vezes o número 9 é igual a 27. Então, eu fui aqui pela tabuada do quê? Do 9, tá? Eu vi que o meu divisor é 9, então eu vou pela tabuada do 9. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 9 até chegar a 27? 3. Então, pronto. Você já chegou ao seu resultado. E na letra E, 12 dividido por 2. Aí eu vou olhar aqui. O meu divisor é 2. Então, eu vou olhar na tabuada do 2. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número 2 até chegar a 12? Você vai verificar que é 6, pois 6 vezes o 2 é igual a 12. Então, observe que o tempo todo a nossa divisão está aí interrelacionada com a multiplicação. Não tem jeito. Essa é a hora de todo mundo estar com a tabuada, olha, na ponta da língua. Porque o tempo todo, em todas as contas de divisão, vocês vão fazer pela multiplicação. Tá? Essa é a lógica que nós estamos trabalhando nesse momento. A ideia por trás da multiplicação, da divisão, quer dizer, que é a multiplicação. Já na terceira questão, nos diz o seguinte: Jonas vende ovos em uma feira, os quais são separados em cartelas, como a da imagem, ou em pacotes com quantidades menores. Nesse caso, a quantidade de ovos dessa cartela é dividida igualmente em 5 pacotes. Então, quantos ovos caberá em cada pacote? Para responder, complete corretamente o esquema a seguir. Então, aqui, qual é o meu primeiro passo? Pegar a quantidade total de ovos, porque eu vou fazer o processo de divisão relacionado à quantidade de ovos que já existe. Então, se a partir do momento que eu sei que nessa cartela de ovos existem 30 ovos, na minha conta, o primeiro número que eu vou utilizar, 30. 30 dividido por 5, porque vai ser a quantidade aí que vai ser dividida em sacolas, né?
Nessa cartela vai ser dividida em 5 pacotes, quer dizer. Então, 30 dividido por 5. Quantos ovos vão dar em cada pacote? Basta eu fazer a análise da tabuada do 5. Eu vou na tabuada do 5. Quantas vezes eu preciso multiplicar o número 5 até chegar a 30? E você vai perceber que você vai ter que multiplicar o número 5 6 vezes. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6, pois 5 vezes o 6 é igual a 30, que é a minha quantidade total de ovos. Então, a partir desse momento, eu sei que a minha conta está correta. Então, haverá quantos ovos em cada pacote? 6, que é a quantidade de vezes que eu tive que dividir, ou melhor, que eu tive que multiplicar o número 5. Tá? Haverá 6 ovos em cada pacote. Se você acertou, meus parabéns. Se não acertou, esse é o momento de fazer a correção. Trabalhar aqui o conceito mesmo de autonomia em relação às correções com vocês também, tá? Porque não adianta deixar a resposta errada no caderno se você está tendo a correção nesse momento, tá? Não só nesse momento, como via Zoom. Então, é muito importante ter a consciência de você fazer a correção lá no seu caderno, no seu livro, e não deixar de corrigir, porque tem aluno que não corrige por preguiça. Vê a correção, igual na sala. Às vezes eu fazia a correção da conta no quadro, e eu mostrava qual era a resposta correta, né? No final daquele período ali estipulado, mostrava qual era a opção correta. E tinham alunos que mesmo vendo que no seu livro a resposta estava errada, não modificavam a resposta por preguiça. Então, olha, principalmente nesse processo de ensino à distância, vocês não podem fazer isso, tá? Tem que fazer a correção, sim, deixar bem correto no livro de vocês. Porque quando vocês forem estudar mais à frente para as avaliações, o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta errada no seu livro, tá? Você não vai mais nem lembrar qual era a resposta correta, então você vai se confundir. Então, em vez de te ajudar, você vai se atrapalhar. Então, vamos para a próxima, que é o exercício proposto. O exercício proposto foi o seguinte: calcule o que se pede em cada situação. Na letra A, nós temos 28 folhas divididas igualmente em 4 grupos de alunos. Então, a minha quantidade que eu estou aqui tentando descobrir é 28 folhas. E eu quero saber quantas folhas vai dar, né? A partir do momento que eu divido essas 28 folhas em 4 grupos de alunos. Então, 28 dividido por 4. O que é que eu preciso fazer aqui? Ir pela tabuada, ir pela multiplicação do divisor, ou seja, do 4, que é o número que vai dividir ali, que vai ser dividido. O dividido vai ser 28 e vai ser dividido pela quantidade 4. Então, aqui, qual é o número que multiplicado, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 4 para chegar a 28? Então, a partir do momento que eu vou lá na tabuada do 4, eu consigo perceber que é o número 7. Por quê? 7 vezes o 4, ou 4 vezes o 7, é igual a 28. Então, ao total, a minha resposta aqui vai ser 7. Então, vai ser 7 folhas por grupo. Já na letra B, eu tenho 35 canetinhas, igualmente divididas em 5 estojos. Então, como será a minha conta? 35, que é a quantidade inicial de canetinhas, e eu tenho 5 estojos. Então, eu tenho a quantidade de 5, que é o divisor. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7, porque quando eu vou lá na tabuada do número 5, eu percebo que eu preciso multiplicar o 5 7 vezes para chegar ao número 35. Então, vou e coloco lá o número 7. Então, são 7 canetinhas por estojo. Já na letra C, temos 42 crianças divididas igualmente em 7 grupos. Então, como eu vou estruturar minha conta? 42, tá? Dividido por 7. Então, eu vou lá pela tabuada do 7, que é o meu divisor. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7 até chegar em 42? E você vai perceber que você vai ter que multiplicar o 7 6 vezes. Vai ser lá na continha de 7 vezes o 6, que dá igual a 42. Então, você vai e coloca o resultado 6, ou seja, 6 crianças por grupo. Então, você pode analisar e pensar assim: tia, eu não estou entendendo mais nada. Nós estamos estudando divisão ou multiplicação? É isso que eu estou tentando falar para vocês. O estudo da divisão ocorre por último devido ao fato que eu preciso ter domínio da multiplicação. Então, eu tenho que estudar a multiplicação primeiro, eu tenho que estudar a adição primeiro, subtração primeiro, para
todas essas operações para poder chegar no processo de divisão, porque a divisão ela junta um pouco ali de tudo, principalmente da multiplicação. Então, nesse momento, vocês viram as alternativas A, B e C, que são contas aqui, que se você ler, você vai ter certeza. Não, essa aqui é uma conta de dividir. Mas observe que nós chegamos ao nosso resultado sem estruturar uma conta de divisão. O que nós fizemos foi uma conta de multiplicação, ou seja, eu consigo resolver uma divisão através da multiplicação, através das contas de vezes, tá? Então, aqui, quinta questão. Um marceneiro precisa cortar um pedaço de cabo de vassoura com 56 centímetros de comprimento, em pedaços menores com 7 centímetros de comprimento cada um. O número de pedaços será... Então, se eu tenho um cabo de madeira que tem 56 centímetros, que é a quantidade inicial, eu vou colocar 56 dividido por 7, que é a quantidade o tamanho do pedaço que ele tem que cortar. Tá? Ele tem que cortar pedaços de 7 centímetros. Então, o que vai acontecer? Eu vou na tabuada do 7. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7 para chegar a 56? Quando você for na tabuada, você vai verificar que você vai ter que multiplicar o 7 8 vezes, tá? Porque 7 vezes o 8 é igual a 56, que é a minha quantidade inicial aí do tamanho do cabo de madeira. Então, pela multiplicação, eu vou chegar aí ao meu resultado na divisão. Dando continuidade. Agora, vamos dar aqui início ao nosso estudo da divisão exata, tá? Então, vamos começar a leitura. Página 167 do seu livro. Há uma professora de educação física que precisa dividir os 30 alunos de sua turma, em equipes com 5 alunos cada uma. Além de tentar descobrir quantos alunos terá em cada equipe, ela quer saber se sobrarão alunos sem equipe, tá? Ou seja, se ela vai dividir ali, vai perceber que vai ter uma quantidade que não vai dividir igualmente, vai ter grupo que vai ficar a mais ou a menos, ou vai ter alunos que não vão participar. Para responder essa pergunta, ela deverá efetuar uma divisão, ou seja, descobrir quantas vezes a quantidade 5 cabe na quantidade 30. Podemos fazer isso procurando na tabela de multiplicações do número 5 ou por meio do recurso da chave. Então, até então, quando falamos sobre ideias da divisão, nós resolvemos contas de divisão só pela multiplicação, né? Só através de contas de multiplicação. Agora, nós também vamos fazer uso da chave, tá? Esse risquinho aqui, onde tem, olha, bem aqui indicado. Ó, divisão pelo recurso da chave. De um lado nós temos o total de alunos, que é 30. Do outro lado nós temos a quantidade de grupos de alunos por grupo, que tem que ter 5. Tá? E aqui nós temos o resultado e temos o resto. Mas primeiramente, o primeiro passo a ser feito é a multiplicação. Então, a partir do momento que eu tenho a seguinte conta, 30 dividido por 5, eu vou fazer o quê? Eu vou na multiplicação. Eu vou na tabela aí da multiplicação do número 5. Tá bem exemplificado agora para vocês. Por exemplo, o número 5 aí, a multiplicação do número 5. Temos aqui a tabuada. Então, acompanhe. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número 5 para chegar a 30? Você pode observar que está aqui o número 6, porque 5 vezes o 6 é igual a 30. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho lá a minha conta, 30 dividido por 5. Eu vou e coloco o número 6 embaixo do número 5, ali do divisor. Por quê? Porque 6 vezes o 5, que é o número que está em cima, é igual a 30, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu resultado de 6 vezes o 5, 6 vezes o 5 igual a 30, e vou colocar ali o meu resultado embaixo, 30, que foi o valor da minha multiplicação. Então, o valor de cima menos o valor de baixo, ou seja, 30 menos 30, vai sobrar alguma diferença? Vai sobrar algum resto? Não, porque 30 menos 30 é igual a 0. Então, quando você vê ali o número 30 ali embaixo, que é justamente o resultado da sua multiplicação, que está lá do outro lado, do lado direito. 6 vezes 5 igual a 30. Você bota o resultado 30 embaixo do número de alunos inicial, que era 30. Então, você bota lá 30 menos 30, passa o traço, sinal de menos, você vai fazer agora uma conta de subtração, ou seja, uma conta de menos, tá? Então, você vai verificar que não vai sobrar. Ou seja, nessa história toda,
vai sobrar aí 5 alunos por cada grupo. Vai ser formado grupos com 5 alunos em cada. Continuando. Bem aqui, o que é que nós temos? Na página 168. Chamamos de chave o sinal usado no cálculo anterior para escrever o número 5, que é por quanto dividimos o número 30. Ou seja, esse risquinho aqui que parece um L, aí parece um L um pouquinho esticadinho, o que é que vai acontecer? Esse sinal, esse símbolo, ele é chamado de chave, tá? Ele é utilizado nas contas de divisão. Então, bem aqui vocês estão vendo o que é uma chave. Então, quando eu falar que vocês vão resolver a conta fazendo a chave, vocês vão estruturar a conta de dividir dessa forma. Então, aqui, na tabela de multiplicação do número 5, há o número 6, que multiplicado por 5 resulta no total de alunos da turma, ou seja, 30. Para comprovar o resultado, ao escrever a divisão com o recurso da chave, chegamos por estimativa ao resultado 6, tá? Seja qual for a forma escolhida, note que não haverá sobra de alunos, isto é, os 30 alunos serão divididos igualmente em 5 grupos com exatamente 6 alunos cada um. Nesse caso, dizemos que a divisão é exata, tá? Não houve restos, não houve sobras de alunos, não faltou aluno em grupo, a quantidade ficou exatamente a mesma em cada grupo. Em uma divisão de números naturais, quando o resto é zero, dizemos que a divisão é exata, porque não sobrou nada, tá? Então, aqui, letra A. Ó, veja mais exemplos que mostram divisões exatas, isto é, com resto zero. Na letra A, nós temos o quê? 32 dividido por 4. Está na chave. O que eu vou fazer aqui para chegar na minha resposta? Porque aqui já está resolvido, tá? Aqui eu vou pela multiplicação, eu vou lá pela tabuada do número 4 e eu vou ver quantas vezes eu preciso multiplicar o número 4 até chegar a 32. Como aqui já está com a resposta, eu sei que eu tive que multiplicar 8 vezes. Ou seja, 4 vezes o 8 ou 8 vezes o 4 é igual a 32. Tá? Então, eu vou botar o meu resultado embaixo ali do número que eu consegui, 32. E vou passar o traço e o sinalzinho de menos, e vou fazer a subtração. 32 menos 32 igual a zero. Se o resultado é zero, o resto é zero, significa que a minha conta é exata. Se, por exemplo, a minha conta fosse outra ali, e tivesse dado 30, a minha resposta, aí eu ia botar lá 32, né, que é a conta inicial, menos 30, que foi o resultado da minha multiplicação. Caso eu tenha calculado errado, por exemplo. Eu calculei errado aqui a tabuada do 4 e acho que é 30. Aí eu vou lá e coloco 30. Quando você for ver a conta, 32 menos 30 vai sobrar 2. Então, essa é uma conta não exata, porque sobrou alguma coisa. Quando é zero, o resultado é zero, significa que a conta é exata. Tudo bem? Então, nós temos aqui a letra B, C e a D, que mostram esses exemplos de divisão aonde o resultado é zero, tá? O resultado final ali, o resto é zero, não sobrou nenhum valor. Então, a partir desse momento, eu tenho noção de que minha conta é exata. Continuando, aqui o meu processo de divisão, né, o meu estudo, o exercício de aplicação, na página 169, tá? Página 169. Primeira questão. A cidade de Congonhas, em Minas Gerais, guarda importantes relíquias da nossa história. Lá se encontram, por exemplo, 12 esculturas feitas por Antônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como Aleijadinho. Elas são expostas nas escadarias do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, nós temos aqui a imagem, tá, da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, que tem importantes relíquias históricas, como, por exemplo, essas esculturas feitas por um escultor chamado Aleijadinho, muito famoso no Brasil e no exterior. Então, aqui nós temos esculturas dos 12 profetas no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Outras cidades mineiras, por exemplo, Ouro Preto, mantêm preservados importantes elementos da nossa cultura. Sabendo disso, um grupo de 11 crianças e 9 adultos, todos parentes,
organizou um passeio por algumas dessas cidades que ficam próximas a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eles pretendem fazer a viagem de carro e querem colocar o maior número de pessoas em cada veículo. Sabendo que em cada carro cabem no máximo 5 pessoas, responda o que se pede. Então, vamos lá para a próxima página, que esse aqui foi só uma introdução. Vamos agora para os comandos realmente da questão. Página 170. Na letra A nos diz o seguinte: quantas pessoas no total devem participar do passeio? Então, você vai ver aqui pela leitura do comando da questão, tá? Dessa excursão, sabendo disso, um grupo de 11 crianças e 9 adultos, todos parentes, organizou um passeio por algumas dessas cidades que ficam próximas a Belo Horizonte. Então, aqui, quantas pessoas no total devem participar do passeio? Você vai pegar a quantidade total de pessoas, tanto adulto como crianças, e você vai fazer aí uma soma inicial para saber quantos vão poder, tá? Então, essa continha ainda é uma soma. Na letra B, considerando que todos os adultos têm carteira de habilitação, que em cada carro será colocado o maior número de pessoas, quantos carros serão necessários para acomodar todas elas? Então, a partir do momento que eu descubro a quantidade total de pessoas e considero que todos os adultos têm carteira de habilitação e que em cada carro será colocado o maior número de pessoas, quantos carros serão necessários para acomodar todas elas? Então, eu vou fazer aí a minha divisão, já a divisão com chave, tudo bem? Então, vou pegar a quantidade que eu descobri, dividido aí por 5. Você vai montar aí a sua continha. Já na segunda questão, nos diz o seguinte: na situação mostrada anteriormente, um grupo de pessoas participa de um passeio e usariam carros para isso. Suponha que agora 2 adultos e 13 crianças queriam fazer um passeio parecido. Nesse caso, seria possível fazer o passeio de forma semelhante à analisada no exercício anterior? Explique. Essa é uma resposta pessoal, é a sua opinião. Você acha que tem a possibilidade de fazer da mesma forma, usando a mesma lógica? Sim ou não? Terceira, se dividirmos 42 laranjas igualmente em 6 sacolas, haverá sobra de laranjas? Explique. Se dividirmos de novo, 42 laranjas, quantidade inicial 42, dividido em 6 sacolas. Haverá sobra de laranjas? Então, vou montar a minha conta na chave, viu? 42 dividido por 6. Qual será o meu resultado? Você vai tentar aí fazer conforme a nossa explicação aqui. Já na quarta questão, temos o seguinte comando. A professora Verônica de Arte precisa distribuir um conjunto de 45 lápis de cor em um grupo com 5 unidades cada um. As cores podem variar. Então, sabendo disso, responda o que se pede. Letra A. Usando uma divisão, calcule quantos grupos de lápis de cor haverá. Então, vou pegar o que? A minha quantidade inicial de lápis, que é 45, e eu vou dividir aqui por quanto? Por 5, que é a quantidade de unidades, tá? De cada um. Então, vou pegar lá 45 dividido por 5, vou fazer isso na chave, tá? Vou estruturar minha continha na chave e você vai tentar chegar ao seu resultado pelo aquele mesmo esquema de multiplicação. Sobrará algum lápis? Ou seja, o resto da minha continha. Se sobrar 0, significa que não sobrou nada, né? Foi uma conta exata. Se sobrou algum valor, significa que você vai botar a resposta sim, né? A divisão realizada no item A é exata ou não é exata? Ou seja, se o resultado, o resto, for 0, ela é exata. Se o resto da minha continha não for 0, ela é não exata. Quinta, quantos grupos de 4 alunos é possível formar no total com 28 alunos? Então, vou pegar o quê? Minha quantidade de alunos total, que é 28 alunos, e dividir por 4. Então, na chave também, 28 dividido por 4, tá? E vou tentar chegar aí ao meu resultado. Já na sexta questão, e não menos importante, temos aqui, olha. Silvia trabalha como organizadora em um salão de festas
ela encomendou a um marceneiro mesas com a tampa apresentando a forma da figura ao lado. Nesse caso, cada pessoa será acomodada em uma cadeira, sendo uma cadeira para cada lado dessa figura. Então, para uma festa com 72 pessoas, quantas mesas desse modelo serão necessárias? Então, o que eu vou analisar? Primeiramente que essa mesa tem quantos lados? Tem quantas possibilidades de pessoas sentarem? 8. Então, eu vou fazer o quê? 72, que é a minha quantidade total de pessoas, e dividir por 8, tá? Na chave também. E vou continuar aqui, na 7ª questão. Complete conforme o exemplo mostrado no item A, depois responda. Então, aquele mesmo exemplo que nós já fizemos uma conta dessa aqui, muito parecida, até que eu mostrei lá no início. Exemplo, na letra A, 56 dividido por 8. Eu fui na tabuada do 8 e vi que era o número 7. Pois 7 vezes 8 é igual a 56. Agora, você vai fazer isso com as alternativas B, C, D e E. Não tem mistério. E por último, e não menos importante, nós temos agora o nosso exercício proposto, isso mesmo, aonde vocês vão continuar aí resolvendo continhas de divisão na chave, tá? Nós temos a 8ª questão aí que nós temos 6 alternativas, aí 6 opções de contas para você resolver na chave. Lembrando que você vai se basear nas tabelas de multiplicação, ou seja, na tabuada. Você vai pegar o divisor, que é o número que está dentro da chave, e você vai multiplicar, e você vai perceber quantas vezes você precisa multiplicar esse número até chegar no número inicial. Por exemplo, no primeiro exemplo é 25. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5 para chegar em 25? Quando você achar lá na tabuada, você vai botar lá embaixo aqui do número 5, embaixo da chave. Porque esse número multiplicado por 5, o resultado da conta você vai colocar embaixo do número 25. Se a conta estiver dado exato, o que é que vai acontecer? O resultado vai ser 25 também. Então, você vai botar outro número ali, o resultado 25, embaixo do 25 que já tem, e vai passar o traço, sinal de menos, e fazer a sua continha de divisão, de subtração. 25 menos 25 igual a 0. Se você achou outro resultado, você vai perceber que talvez não dê 0, dê outro valor lá no resto. Se o resultado for 0 no resto, a conta é exata. Se o resto for 1, 2 ou outro número, o que é que vai acontecer? A sua conta vai ser não exata. E temos a 9ª questão aí também. Na sala de Bruno, há 6 fileiras com 4 carteiras, cada uma. A professora deseja formar grupos de carteira com a mesma quantidade em cada um para a realização do trabalho, e não poderão sobrar carteiras. O número total de carteiras por grupo será? Então, basicamente, o que é que você vai ver aqui? Você vai observar o seguinte. Você vai ter que ir pela multiplicação. Pela multiplicação aqui do número das 4 carteiras cada uma. E você vai, pela multiplicação, achar o seu resultado final. Então, eu quero que vocês tentem, porque na próxima aula nós vamos fazer a correção desse exercício, mas é muito importante que vocês tentem, tá? Porque nesse processo aqui de matemática, assim como todos os outros envolvendo matemática, envolvendo cálculos, nós só aprendemos exercitando, tá? Então, se tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, eu vou esclarecer na próxima aula e também no nosso encontro via Zoom. Então, essa foi a nossa aula de hoje, envolvendo aí a divisão exata. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar. Também terá um momento aí de resolução das atividades na próxima videoaula e também no nosso momento Zoom. Então, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!